Então, gente, vamos lá, mais uma aula aqui, né? Matemática cai bem, né? Parar com esse negócio de matemática é o terror. Vamos continuar falando sobre ângulo. Na aula anterior a gente viu sobre definições e medidas angulares, falamos de graus e radianos, né? Como é que você faz a conversão de um para o outro. E agora a gente vai entrar na parte de classificação, ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares. Então, só para a gente entender, o ângulo reto, né, é um ângulo que é igual a 90 graus. Se você pensar, por exemplo, aqui tem uma quina. Toda quina forma um ângulo de 90 graus. E a representação matemática é sempre esse quadradinho com a bolinha no meio. Pensa que aqui tem aquele bichinho do Pac-Man e a boca dele está fazendo aqui um ângulo de 90 graus. Porque aqui, se eu quisesse botar, eu poderia colocar essa representação matemática. Significaria que eu estava dizendo que aqui, esse ângulo aqui, formado por esses dois segmentos retos, aqui ele forma um ângulo de 90 graus. Ângulo agudo é o ângulo que é Parei. Bora, gente, então vamos lá, mais uma aula de matemática aí, para a gente aprender mais um pouquinho de matemática, né? Então, na aula anterior a gente aprendeu sobre ângulo, viu definições, medidas angulares, né, tanto radiano, que viu que o ângulo pode ser medido em radiano e em graus, né, a conversão de um para o outro. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre classificação, ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares, né? Dentro da classificação nós temos três tipos de ângulo: ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. O que é um ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo que é igual a 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? Para você entender, toda quina forma um ângulo de 90 graus. E normalmente a representação matemática é esse quadradinho com essa bola no meio. Aqui, essa bolinha aqui, que parece aquele bonequinho do Pac-Man, né? Imagina que a boquinha dele aqui está formando um ângulo de 90 graus, onde a gente tem um segmento de reta, outro segmento de reta, e aqui eu poderia colocar essa representação matemática para dizer que ali está formando um ângulo de 90 graus. O ângulo agudo é um ângulo... Não é maior, é menor. É maior, é menor, é verdade. Vamos lá, gente, mais uma aula aqui, né? Matemática que cai bem, matemática e bem. Então, na aula passada a gente falou sobre ângulo, né? Viu a questão das definições, as medidas angulares, viu como é que os ângulos podem ser medidos em radianos também, né? Porque Arquimedes viu uma relação, né, entre graus e radiano através do número π. E agora a gente vai ver sobre classificações, ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares, né? Dentro das classificações, nós temos o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. O que é um ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? Quando você vê qualquer quina num móvel, numa casa, num canto, num aparelho, essa quina forma um ângulo de 90 graus. Se ela for totalmente vertical e totalmente horizontal ao plano do seu chão, do seu solo, né? Então, na representação matemática, normalmente é esse quadradinho com esse pontinho. E aí isso aqui significa que esse ângulo aqui é 90 graus. Imagina que isso aqui é aquele bonequinho do Pac-Man e aqui ele está com a boquinha aberta 90 graus. Então aqui tem dois segmentos de reta, aqui eu poderia muito bem colocar essa representação matemática que ia mostrar que exatamente esse ângulo tem 90 graus. Tá? E tem um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Então aqui, tu vê que aqui era 90 graus, a boquinha fechou um pouquinho, um ângulo agudo, menor que 90 graus. E o ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90, mas também é menor do que 180. Né? Depois a gente vai ver isso, porque quando o ângulo passa de 180, ele já vai depender de um referencial. E aí a gente vai estudar mais para frente. Então, o ângulo obtuso ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. Isso é muito importante e pode ser questão de prova. Imagina que aqui a boquinha, ela está totalmente aberta, muito aberta, está esfomeado ele, mas não chegou a 180, né? Então aqui é o ângulo obtuso.
E aqui, o ângulo raso. O que é o ângulo raso? É aquele ângulo que forma 180 graus. Imagina que aqui, né, a boca está tão aberta que sumiu, né, metade do queixo, sumiu tudo, né? Então assim, aqui seria o ângulo de 180 graus. Imagina que aqui é o centro, então do centro até aqui está numa horizontal, do centro também na mesma linha horizontal. Esse ângulo formado tanto aqui quanto aqui, ele mede 180 graus, lógico, porque uma circunferência tem 360, né? Então aqui tem 180 e aqui também tem 180. O nome desse ângulo é ângulo raso. Então às vezes não cai numa prova assim dizendo um ângulo, uma superfície está formando com uma outra superfície um ângulo de 180 graus. Pode ser um ângulo raso. E aí, se você não souber a definição, vai ter um pouco de dificuldade na questão. Um ângulo côncavo. O que é um ângulo côncavo? Aí sim, o ângulo côncavo já é um ângulo maior do que 180 graus. Então, quando o ângulo passa a ser maior que 180 graus, por isso tem aquela questão do ângulo obtuso, aí é um ângulo côncavo. O que é um ângulo côncavo? É esse ângulo aqui, ó, que passou de 180, né, e ele já está maior do que 180. Então ele é um ângulo côncavo. Pode cair essa questão também, tá? Na prova. Ainda dentro da classificação, nós vamos ver ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma desses dois ângulos, ou a soma desses três ângulos, ela vai dar o quê? 90 graus. Então a soma daqueles ângulos vai dar 90 graus. Aqui no caso, nesse exemplo aqui, eu tenho dois ângulos. O alfa, que é aquela parte amarela, e o beta, que é aquele ângulo azul. Alfa mais beta igual a 90 graus. Daí eu tiro uma expressão matemática. Eu posso deduzir que alfa é igual a 90 menos beta. Ou seja, alfa é o complemento do que falta para chegar a 90 graus. Por isso é o ângulo complementar, que é o complemento do que falta a chegar a 90 graus. E aí, nós temos também os ângulos suplementares. Os suplementares, aí eles já são superior, é outro nível, outro patamar, né? Então eles vão 180 graus, eles juntos vão somar 180 graus. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo alfa, que é o amarelo, o beta, que é o azul. O alfa mais beta é igual a 180 graus. Então, eu deduzo essa expressão matemática, que significa o quê? Que alfa é igual a 180 menos beta, ou seja, alfa é o que falta para chegar a 180, tirando o beta. Entendeu? Então, esse é o alfa, né? Então, vemos aí ângulos complementares e suplementares. E os ângulos replementares. Isso aqui cai muito pouco. Muito pouco você vê isso em concurso. Então, isso aqui é aquela questão que se você não souber, se você souber, você já passa à frente de um monte de gente. O que são ângulos replementares? São ângulos que a soma deles vai dar o quê? 360. Então muita gente ouve falar de ângulo complementar, ângulo suplementar, mas ângulo replementar dificilmente ouve, né? Então é uma definição que pode cair, e se cair pega muita gente de surpresa, né? Então alfa, que é o amarelo aqui, mais beta, que é o azul, vai dar 360. E aí sai essa expressão matemática. Alfa é igual a 360 menos beta, ou seja, alfa é o que falta, tirando beta, para chegar a 360. Então aqui, ó, eu vim percorrendo aqui. Chegou aqui. Beleza. O que falta para completar uma volta? 360. Esse ângulo aqui. Então isso aí é o alfa. E agora vamos estudar ângulos consecutivos e adjacentes. Aqui tem uma pegadinha, você tem que ficar ligado para você não cair nisso, né? Por exemplo, eu tenho aqui dois segmentos de reta, que estão em preto, e tenho um segmento de reta que está em vermelho, dividindo, né, esse ângulo que é formado por esses dois segmentos de reta. O ângulo alfa, que é o amarelo, e o ângulo beta, que é o azul. Esses dois ângulos, eles são consecutivos e adjacentes. Esses dois ângulos são consecutivos e adjacentes.
Os ângulos, para eles serem adjacentes, o lado deles, que é comum, né? Eles têm que estar entre eles. Tem que estar entre eles. Eles não podem estar sobrepostos. Então, para os ângulos serem adjacentes, eles não podem estar sobrepostos. Então, esses aqui são consecutivos, que tem um ângulo e depois o outro ângulo para complementar, né, um terceiro ângulo, e são adjacentes. E esses aqui são consecutivos e não adjacentes. Que ângulos são esses aqui? Então, aqui eu tenho um ângulo formado por um segmento de reta e mais esse vermelho, que vai ser o ângulo alfa. Tem um outro ângulo formado por esse segmento de reta e mais esse vermelho, que vai ser esse ângulo azul, beta. Então aqui eu tenho dois ângulos, esse aqui e esse aqui. Em vez de eu falar só esse e esse, eu falei desse terceiro ângulo, que ele também aparece aqui, só que ali é alfa mais beta. Esse terceiro ângulo que aparece aqui, ó, vocês veem que o lado comum deles, que é esse aqui, ó, todos os dois ângulos têm esse lado vermelho em comum. O lado em comum não está no meio deles, não está dividindo eles. É como se eles estivessem sobrepostos. Toda vez que o ângulo está sobreposto, ele não é adjacente. Ângulos consecutivos possuem um lado em comum e ângulos adjacentes, o lado comum deve estar entre os ângulos. Então aqui, por exemplo, aqui ó, o lado comum está entre os ângulos adjacentes, né? Possui um lado comum? Possui, então são consecutivos. Esse aqui possui um lado comum? Possui. Mas o lado comum está entre os ângulos? Não. Então não é adjacente. Tá? Bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz, eu tenho dois segmentos de reta que se encontram no vértice, e desse vértice eu traço um outro segmento de reta que divide esse ângulo formado por esses dois segmentos de reta em dois ângulos iguais. Então aqui eu tenho um ângulo amarelo alfa e o ângulo azul também é alfa. Então essa daqui é a bissetriz do ângulo AOB. Bissetriz do ângulo AOB é essa traçada reta. E ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Imagina que eu tenho duas retas e essas retas se encontram num ponto O, no vértice. Quando ela se encontra num ponto O, ela vai formar quatro ângulos. Cada ângulo que está oposto pelo vértice, por exemplo, esse ângulo beta amarelo está oposto pelo vértice a esse outro ângulo, né, amarelo. Esse ângulo azul, né, que está formado aqui embaixo, está oposto por esse outro ângulo azul. E sempre os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Mesma medida. Então isso aqui é alfa, aqui também é alfa. Isso aqui é beta, aqui também é beta. Então a bissetriz é uma semirreta que parte do vértice e divide o ângulo em duas regiões iguais. Tá? Então galera, essa aí foi a aula de hoje. Matemática e bem. Não se esquece, se inscreva lá no canal. Aciona o sininho e compartilha para mais pessoas poderem receber essas informações, tá bom? Deus abençoe.